Muito bem, galerinha do sexto ano, estamos de volta, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Na nossa última aula, nós encerramos falando ali sobre o Homo sapiens sapiens, que é a espécie, gênero Homo, né, da qual nós fazemos parte. Foi esse grupo que desenvolveu uma inteligência maior, portanto, ele vai acabar utilizando essa inteligência em benefício próprio, claro. Ele vai não só ter mais facilidade para se adaptar aos ambientes onde ele passa a viver, mas também ele vai conseguir modificar ali o ambiente para que ele possa ter mais conforto, para que ele possa sobreviver naquele espaço, naquele local. Esse grupo também vai desenvolver melhores técnicas, vai desenvolver melhores ferramentas, se é que a gente pode chamar de ferramentas, né? Melhores armas. Então tudo isso vai ajudar para que essa espécie então ela consiga sobreviver. Lembrando, né, que nós falamos lá no comecinho, de acordo com a teoria evolucionista, quem sobrevive não é o mais forte, e sim o que melhor consegue se adaptar a essas mudanças, aos locais onde eles estão vivendo. E nós vimos também que, a partir do Homo sapiens, eles vão se espalhar por todos os continentes. Vamos pegar uma parte aqui agora, vamos refletir um pouquinho com relação ali à questão da alimentação. Nós vimos que eles se alimentavam daquilo que a natureza oferecia, né? Desde quando surgiram lá atrás, eles se alimentavam daquilo que a natureza oferecia. Então a coleta, né, iam, né, no meio da mata, lá na floresta, para coletar as folhas, caule, as raízes, os frutos. Então era isso que servia de alimento para eles. Também utilizavam lá a pesca para conseguir o seu alimento, e também tinha a questão da caça, né? O problema é que algumas vezes que eles saíam para caçar, eles também corriam o risco de virar a caça, porque os animais selvagens também precisavam se alimentar. Então alguns provavelmente saíram para buscar comida e na verdade se transformaram em comida desses animais. Mas uma coisa interessante, olha só, eles não caçavam por esporte, eles não caçavam simplesmente pelo prazer de matar os animais, muito pelo contrário, eles caçavam pela necessidade de se alimentar. E eles utilizavam praticamente tudo aquilo que o animal tinha. Então olha só, além da carne, né, que servia como alimento, eles também aproveitavam praticamente tudo o que sobrava. Então os ossos eles poderiam utilizar ali, por exemplo, para fazer ferramentas, para fazer armas. Então o osso também vai ser aproveitado. Se você olhar lá na sua página 29, você vai ver ali a imagem de uma cabana que eles utilizam esses ossos para fazer a estrutura, a base dessa cabana. E a pele daquele animal, eles poderiam utilizar tanto para cobrir o seu corpo, para proteger o seu corpo, seja do frio, ou como eles andavam lá para o meio do mato, isso eles deveriam se machucar bastante, espinhos, galhos. Então, com a pele de um animal protegendo o seu corpo, isso, né, daria a ele uma proteção maior, para não se machucar quando entrasse no meio daquela mata, enfim. E observa também, naquela imagem lá da página 29, que eles vão utilizar também a pele dos animais, os animais de grande porte, para cobrir aquela estrutura que utilizaram os ossos. Olha que interessante, né? Então, eles aproveitavam praticamente tudo. Olha outra coisa interessante, os tendões desses animais, eles vão utilizar como se fosse linha, para costurar essa pele. Então, eles abatiam esses animais, quer dizer, matavam esses animais, caçavam, mas utilizavam praticamente tudo aquilo que esses animais tinham. Então era
tudo aproveitado. Como eu já disse, eles tinham então mais inteligência do que os outros gêneros que nós vimos, né? Então, ele tinha um cérebro um pouco maior, mas fica tranquilo, nosso cérebro já está do tamanho certinho, então não precisa se preocupar se o seu cérebro vai crescer mais porque você está estudando bastante. De jeito nenhum, pode continuar estudando do mesmo jeito, tá bom? Então, olha só, como ele era mais inteligente, então ele vai ter alguns avanços tecnológicos. Lembrando, galerinha, quando nós falamos em tecnologia, nós não estamos falando simplesmente do que nós temos hoje, por exemplo, de celulares, computadores de última geração. Quando nós estamos falando em tecnologia, nós estamos falando então de tudo aquilo que foi criado para melhorar a vida das pessoas. Então olha que coisa interessante, um machado, uma faca de pedra que eles acabam desenvolvendo, é claro que vai ajudar, que vai melhorar ali o seu dia a dia. As pontas de lanças que eles vão fazer para caçar esses animais também vai trazer para eles uma melhoria. O arco, a flecha, arpões, anzóis para pescar, enfim, tudo aquilo que eles vão criando para melhorar a sua vida, para melhorar as suas condições, nós chamamos então de tecnologia, assim como nós hoje. Nós estamos aí cercados de um punhado de tecnologias. Por exemplo, a caneta que você usa é uma tecnologia, o lápis que você usa é uma tecnologia, a televisão de última geração, o seu celular também são tecnologias. Então, tecnologia é tudo aquilo que vem para ajudar, para facilitar a nossa vida, ok? Então toda essa tecnologia que eles acabaram criando, é claro que vai garantir a ele uma sobrevivência maior. Então além deles, como eu já falei, além deles se adaptarem ao local, eles têm a possibilidade ou a capacidade de melhorar também aquele ambiente e começam então a construir, a fabricar, se é que a gente pode usar essa palavra, algumas ferramentas assim mais complexas. Eles vão usar ali as pedras para criar, né, essas ferramentas ou essas armas. Portanto, esse período então ele vai ficar conhecido. Como eles estão utilizando ali as pedras para fazer essas ferramentas, essas armas, então esse período ele vai ficar conhecido como Paleolítico. Desde o surgimento lá dos nossos tataravós lá atrás até o ano 10.000, nós temos ali um período chamado então de Paleolítico. Olha que imagem bonita, né? Então, Paleolítico, também conhecido ali como pedra lascada. Por que pedra lascada? Porque para eles fazerem ali os seus instrumentos, eles batiam uma pedra na outra até conseguir a faca que ele queria, ou o machado que ele queria, ou a ponta da lança que ele precisava. Então, ele pegava duas pedras, uma mais forte e outra mais fraca, batia uma pedra na outra. Se aquela pedra tivesse o formato que eles precisavam, beleza. Caso contrário, pegavam outras pedras e batiam. Isso até ele conseguir uma pedra no formato do jeito que ele precisava. Então, por isso, esse período também é conhecido como Idade da Pedra Lascada. Como nós vimos também lá atrás, esse povo ele era nômade. O que significa isso, nômade? Significa que eles não tinham um local certo, eles não tinham um local fixo para ficar, para residir, para viver. Então, de tempos em tempos, eles mudavam de um local para o outro. Por que eles precisavam ficar mudando de um lugar para o outro? Simples. Lembra que
Eles dependiam do que a natureza oferecia. Então, eles não plantavam, né? Ainda não. Então, conforme eles iam consumindo ali o que a natureza oferecia, e a natureza não conseguia repor na mesma velocidade, quando esse alimento começava a diminuir, a ficar mais escasso, então eles tinham que sair dali e procurar um outro local onde pudessem encontrar mais comida. Por isso, eles ficavam mudando de lugar em lugar. Estavam vivendo em uma determinada região. A comida começou a diminuir, então eles vão sair e vão para outros lugares. Viviam ali em grupos de 20, 30 pessoas, e se aumentasse muito esse grupo, eles acabavam se dividindo. Por quê? Eles se dividiam porque quanto mais pessoas, mais alimento vai ser necessário. Então, como ia precisar de muitos alimentos, e isso faria com que o alimento da região acabasse mais rápido, isso vai fazer com que eles acabem se dividindo, formando outros grupos, e cada um acaba indo por um lado. Então, isso vai fazer com que esses nossos parentes aí, eles vão se espalhando pela África e depois vão subindo, vão indo para outras regiões, tá bom? Então, guarde bem essa informação. Eles eram nômades, eles não tinham um local fixo para viver. Alguns autores, eles colocam, e o nosso livro também está dizendo, que esses grupos, eles andavam meio que em círculo. Acabava o alimento numa região, eles mudavam para outra, mudava para outra, e meio que em círculo. Outros autores colocam que, como eles já sabiam que na região que eles estavam, o alimento acabou, então para que eu vou voltar para lá? Então eles seguiam sempre à frente, eles iam sempre em frente, porque sabia que em um outro local poderia ter esse alimento. Se retornasse para onde eles já estavam, não ia ter esse alimento. Então, é uma das explicações para que eles saíssem ali da África, foram caminhando, foram subindo cada vez mais e vai se espalhar para todos os outros lugares. E olha que interessante, ali já começou a ter uma certa divisão, né, do trabalho, que os homens passaram a fazer os trabalhos mais pesados e mais, vamos dizer assim, perigosos, né? Questão ali da caça, ir no meio da mata para caçar esses animais, e as mulheres ficaram ali com os trabalhos menos pesados e menos perigosos. Ficavam ali cuidando dos filhos, cuidando, né, dos mais velhos. Então, já começa a ter ali uma certa divisão do que eles precisavam fazer, tá ok? Só que daí, nós ali por volta do ano 10.000, vai ter uma grande mudança. Que mudança vai ser essa? A partir do ano 10.000, então, eles começam a produzir o seu próprio alimento. A Terra vai passar por uma grande mudança. Foi o último período ali da era glacial. Então a temperatura da Terra vai sofrer algumas mudanças, vai aquecer, vai ficar mais quente, e vai se formar ali alguns lagos, rios, né? A chuva passa a acontecer com mais frequência. Então acontece ali por volta do ano 10.000 a descoberta da agricultura. Provavelmente, quem fez essa descoberta foram as mulheres. Provavelmente. Elas começaram a perceber que a semente que caía ali do fruto, né, que saía do fruto, caía lá no chão,
ou que os passarinhos enterravam, essa semente acabava germinando. Surgia ali um arbusto, uma árvore, e essa árvore ela produzia frutos. E elas então começaram a perceber isso daí e começaram a pensar assim: e se nós fizéssemos esse trabalho de pegar a semente, de lançar na terra, de cuidar, de regar, ao germinar a gente cuidar daquela planta, quando essa planta crescer, ela põe ali os frutos para nossa. A partir ali do ano 10.000, eles começam a plantar. Então eles não vão depender mais do que a natureza, a mata está oferecendo, porque a partir dali eles vão produzir o seu alimento. E eles começam também a domesticar alguns animais. Domesticar significa eles vão cercar desses animais, ou vão trazer esses animais ali para perto, não vão deixar eles fugirem. Então, quando eles precisam de carne, eles têm ali os animais perto deles. Então, eles não precisam sair para o meio da mata para caçar esses animais. E isso vai ser muito bom, porque ele não vai precisar enfrentar o desconhecido lá no meio da mata, porque ele tem alguns animais ali. A partir desse momento, eles não precisam mais então ficar mudando de um lugar para o outro, como era no período anterior, quando eles eram nômades. Então, na época que eram nômades, eles ficavam, 5, 6, 3, 10 anos, não se sabe exatamente, um bom tempo numa região. Não tinha mais alimento, saía, ia para o outro. Agora não tem mais essa necessidade. Por quê? Eles estão produzindo o seu próprio alimento. E a partir dali, então, nós usamos o termo sedentarização. A partir dali, eles vão se fixar em um determinado lugar, porque não precisa mais ficar mudando de um lugar para o outro em busca de alimento. Então, como eu disse, as mulheres, olha ali, elas é que vão iniciar todo esse trabalho de lançar a semente na terra, de cuidar, de fazer a colheita depois. Lembra que eu disse também que lá atrás eles já tinham pensado ali, tipo que uma divisão do trabalho? Para se plantar é preciso limpar aquele terreno. Lembre-se que ali, praticamente toda a parte ali era uma mata, floresta. Então é preciso tirar aquelas árvores, é preciso limpar o terreno, é preciso dar uma preparada naquele terreno. O homem ficou responsável principalmente por essa parte mais pesada, e a mulher lançar a semente, cuidar, fazer a colheita. Mas, professor, essa agricultura, ela aconteceu em todos os lugares ao mesmo tempo? Não, de jeito nenhum. Tá? Eles não tinham WhatsApp, ou como a gente fala na sala, né, fumaça, para passar a mensagem de um grupo para o outro. Se você pegar a semente, lançar na terra, vai germinar, e é só cuidar, daí ele vai produzir fruto. Não, eles não tinham isso. Então eles foram descobrindo cada um em um determinado tempo. Então, por exemplo, se a gente pegar na África e na China, há mais ou menos 8.500 anos atrás. Professor, você disse 10.000 anos atrás. Aí está falando 8.500 a.C. Então, exatamente. Se nós pegarmos 8.500 anos antes de Cristo com mais 2.000 depois de Cristo, nós temos ali 10.500. Então, por volta de 10.000 anos atrás, né? Isso na China, na África. Já em outras regiões, por exemplo, no México, na região aqui da Cordilheira dos Andes, na Amazônia, essa prática é um pouco mais nova, né? Um pouco mais recente, deve ter ali aproximadamente 3.500 anos. Então, desenvolvendo a agricultura, eles se fixaram em um determinado local. Esse processo nós chamamos ali de Revolução Neolítica ou Revolução da Agricultura,
Olha que coisa bonita, né? Todo mundo ali trabalhando, os homens lá em cima preparando a terra e as mulheres que lançaram a semente, que cuidaram dessa planta, elas estão ali fazendo a colheita. Então, essa nova fase, esse novo jeito de viver, vai trazer algumas mudanças importantes. O livro de vocês não traz exatamente assim, mas vamos pensar um pouquinho, tá? Então, algumas mudanças que a Revolução Agrícola vai trazer para aquele grupo, né? A primeira delas vai ser a sedentarização. Então, agora eu passo a produzir o meu alimento, não preciso ficar mudando de um lugar para o outro. Mas lembre-se, eu preciso preparar aquele terreno, eu preciso cortar aquelas árvores, seja ela grande ou pequena, eu preciso tirar essas árvores. Então, eu preciso de ferramentas melhores. Então, eles vão produzir as ferramentas necessárias para derrubar aquelas árvores, para preparar aquele terreno, para poder fazer o plantio, para produzir ali o seu alimento. Muito bem. Eles também vão ter que desenvolver uma técnica, porque eles precisam transportar esse alimento, eles precisam guardar esse alimento. Então eles percebem que, utilizando ali a cerâmica, fazendo aquele vaso de cerâmica, lembrando, a cerâmica que nós estamos trabalhando aqui, não são para enfeites, e sim são objetos importantes para que eles possam, olha só, transportar esses produtos, para que eles possam armazenar esses produtos, e eles perceberam que poderiam também utilizar para preparar os alimentos, para cozinhar esses alimentos. Então, eles passam a desenvolver aqui a técnica de criar instrumentos de cerâmica. E claro, a partir de agora, tendo uma alimentação mais abundante, não correndo o perigo de ir para o meio da mata, buscar o alimento e acaba se tornando o alimento dos animais que estão lá. Esse alimento, sendo em maior abundância, um alimento melhor, então isso vai fazer com que as pessoas daquele grupo passem a viver mais. Então, existe um crescimento desse grupo que está vivendo ali. Um pequeno detalhe, pessoal, olha só. Não é porque eles estão agora plantando, criando animais, é que eles vão deixar de coletar, de caçar. Eles ainda continuam fazendo isso, só que não tem mais tanta necessidade, porque ao plantar, eles têm ali o alimento, ele tem o animal ali que oferece leite, que oferece carne, que tem a pele. Então, quando eles precisam de um animal, está ali fácil para que eles possam consumir. E a divisão do trabalho agora fica mais clara para nós. Então, os homens, eles são encarregados de fazer o quê? De derrubar a mata, de preparar esse terreno, de cuidar desses animais e proteger esse grupo contra ataque de animais. E também tem uma outra coisa, porque agora esses grupos estão, cada um fixado em um local, o aumento dessa população vai ser necessário, mais para frente a gente vai ver, vai ser necessário ter mais terras para plantar, porque o nosso grupo foi aumentando, então eu preciso de mais alimento eu preciso de mais terras, então isso vai começar a gerar ali as invasões para tomar espaço dos outros. As mulheres, qual era o trabalho dessas mulheres então? Elas lançavam a semente, cuidavam quando a planta germinava e colhia esses alimentos. O preparo desses alimentos também ficou por conta das mulheres. Começam também a fazer o tecido, fiar os tecidos, fazer as roupas. Elas também ficam responsáveis ali de fazer os produtos, os utensílios de cerâmica, e vai também cuidar dos filhos. Não se esqueça
A mulher, ao gerar o filho, ela vai amamentar essa criança. Então, essa criança, durante bom tempo, vai ficar ali do ladinho da mãe, aos cuidados da mãe. Depois, conforme vai crescendo, elas vão acabar se distanciando, né? Perdendo essa, vamos dizer assim, não tem mais toda essa necessidade de ficar ali próximo das mães. Então, elas acabam também assumindo alguns trabalhos dentro desse grupo. E tem uma outra questão, porque eles começam também já que estamos produzindo bastante, algumas pessoas acabam se destacando em outras atividades. Então, com o tempo, algumas pessoas já começam a se dedicar ali, por exemplo, na construção de algumas casas. Como nós estamos agora plantando, nós vamos precisar de irrigar essa plantação. Então, algumas pessoas começam a desenvolver técnicas para criar canais de irrigação. Outros passam a produzir tecido, outros vão produzir cerâmica. Um outro grupo vê que existe a necessidade de se ter armas melhores, de ter ferramentas melhores, e eles vão entre aspas, né, se especializar nesse tipo de trabalho. Lembra que eu falei que a caça, a coleta e a pesca não vão desaparecer? Um outro grupo, né, se dedica a esse tipo de coisa. Enfim, começa a haver ali vamos dizer, o surgimento de outros, entre aspas, profissionais com um trabalho diferente, não só a questão da agricultura, mas eles começam também a ter um outro tipo de trabalho. E eles começam a produzir mais do que eles estão necessitando. Então começa a sobrar esse alimento, ou melhor, vamos usar um outro termo. Começa a ter o excedente dessa produção da agricultura, ou aqueles que estão produzindo cerâmica, tecido, ferramentas. Então, a partir dali, eles começam a trocar grupos, né, que estão próximos, eles começam a trocar esses produtos. Vamos dizer assim, eles começam a, entre aspas, é o princípio, o início do comércio. E nós temos com tudo isso o aumento, como a gente já falou lá, da população. Eu disse também que vai ser necessário mais terras, então as aldeias começam a crescer, ficar cada vez maiores, vão se transformar em cidades. Nessas cidades, o que destaca, o que diferencia uma cidade de uma aldeia, vai ser ali a questão de uma maior divisão de trabalho, enquanto na aldeia nós temos um grupo bem menor que se dedica principalmente à agricultura e alguns outros afazeres ali na aldeia. A cidade, eles têm uma divisão bem maior desse trabalho. Passa a ter também a questão do comércio, essa troca de produtos. Dinheiro não existe, isso está longe do dinheiro. Mas eu estou produzindo bastante trigo, um outro grupo está produzindo bastante milho, por exemplo. Então, nós podemos trocar esses produtos. E algumas profissões, elas passam a ser mais valorizadas, elas passam a ser, vamos dizer assim, melhor vista pela sociedade. Aqueles que têm a facilidade de desenvolver certo trabalho, certos produtos, começam a se destacar. E é necessário também que alguém esteja à frente daquele povo. Então, olha só, começa a ter uma centralização do poder em uma pessoa. Então, alguns passam a se destacar e se tornam ali os líderes dessa comunidade. E claro que em comunidade a gente precisa ouvir as pessoas também. Outros passam também a ajudar aquele que se destacou, dando opiniões, dando sugestões. E daí, claro, depende de cada líder para saber acolher essas propostas, ouvir essas pessoas, ouvir os mais velhos que têm mais experiência, né? Infelizmente, também tem aquelas pessoas que
não querem saber de ninguém e querem governar, querem tomar as decisões sozinhas. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. O melhor é ouvir aqueles que têm mais experiência do que a gente. Tranquilo? Então, partindo já para o finalzinho, tá? Dessa forma, então, foram surgindo os grupos sociais. Começou a haver uma certa divisão social. Aqueles que se destacam acabam se tornando o líder daquele grupo, que vai surgir então os primeiros chefes, ou juízes, ou os primeiros reis, enfim, aquele que vai liderar aquele povo. Eles começam a invadir outras cidades, começam a conquistar outras cidades. Isso a gente vai ver nos outros capítulos mais para frente. Tudo bem? Então, por volta do ano 8000, mais ou menos, começam a surgir algumas cidades. Eu não vou nem tentar falar esse nome aqui, porque, olha, eu imagino como é que fala quem nasce, ou quem nasceu, né? Numa cidade dessa aqui, como é que a gente fala? Puxa vida, né? Vai ser meio complicado. Enfim, começam a surgir essas cidades. Importante, as primeiras cidades, elas vão surgir próximo aos rios, né? Porque os rios vão trazer para eles ali alguns benefícios, né? Água, o rio também é fonte de alimento. Então, tudo isso a gente vai estudar um pouquinho mais para frente também, mas próximo aos rios começam a surgir essas primeiras cidades que vão crescer e vão se tornar cada vez maiores. Por volta do ano 5000, já era possível encontrar cidades em várias regiões do planeta. E assim surgiram as primeiras civilizações. Olha, tá vendo só? Para chegar ao que nós temos hoje, quanta coisa os nossos antepassados tiveram que lutar, suportar, criar, para que nós pudéssemos viver, né, nas cidades que nós temos hoje, ter a sociedade que nós temos hoje. Tranquilo, pessoal? Muito bem. Assim nós chegamos ao final desse capítulo, portanto, temos atividades para realizar. Então agora você tem ali, a partir da página, que eu não sei o número, mas eu vou descobrir, a partir da página 32, na 32 nós temos ali 2 atividades, tá bem? Depois, deixa eu ver aqui, nós podemos ir lá para a página 34, explore os seus conhecimentos, 34 e 35, que tem as questões de 1 até a questão número 5, que você também pode realizar. Tranquilo? Nós teremos um momento depois para fazer a correção dessas atividades e nesse momento da correção também nós podemos fazer ali um momento de tirar as dúvidas. Depois nós vamos passar para vocês todas essas instruções. Tranquilo? Que todos tenham aí um bom dia, tenham bons estudos, lembrando sempre, fique em casa, organize a sua rotina de estudos para que você possa, mesmo distante fisicamente, né, mas aproximado pela tecnologia, pela internet, nós possamos dar continuidade a todos os nossos estudos. Tenho certeza que em breve tudo isso vai passar e nós poderemos estar juntos novamente, fisicamente, lá na escola para darmos continuidade aos nossos estudos da maneira que a gente sempre trabalhou. No mais, bons estudos para todos vocês. Um abraço e até a próxima.